Normas da Corregedoria Geral da Justiça, capítulo 2 da Função Correcional. Seção 1 das Atribuições. Art. 5º. A função correcional consiste na orientação, reorganização e fiscalização dos órgãos e serviços judiciários de primeira instância, bem como na fiscalização da Polícia Judiciária, dos estabelecimentos prisionais e dos demais estabelecimentos em relação aos quais, por imposição legal, esses deveres forem atribuídos ao Poder Judiciário e é exercida, no Estado de São Paulo, pelo Corregedor-Geral da Justiça e nos limites de suas atribuições, pelos juízes de primeiro grau. Parágrafo 1º. No desempenho da função correcional, poderão ser editadas ordens de serviço e demais atos administrativos de orientação e disciplina, corrigidos os erros e sancionadas as infrações, após regular procedimento administrativo disciplinar, sem prejuízo de apurações civis e criminais. Parágrafo 2º. As ordens de serviço e demais atos administrativos editados pelo juiz corregedor permanente serão encaminhados à Corregedoria Geral da Justiça para revisão hierárquica. Parágrafo 3º. Consultas sobre aplicação ou interpretação destas normas de serviço serão apreciadas pelo juiz corregedor permanente que, a requerimento do interessado ou de ofício se houver dúvida fundada devidamente justificada, submeterá suas decisões à Corregedoria Geral da Justiça. Subseção 1 da Corregedoria Permanente e das Correições Ordinárias, Extraordinárias e Visitas Correcionais. Art. 6º. A função correcional será exercida em caráter permanente e mediante correições ordinárias ou extraordinárias e visitas correcionais. Parágrafo 1º. A correição ordinária consiste na fiscalização prevista e efetivada segundo estas normas e leis de organização judiciária. Parágrafo 2º. A correição extraordinária consiste em fiscalização excepcional, realizada a qualquer momento e sem prévio anúncio e poderá ser geral ou parcial, conforme as necessidades e conveniência do serviço correcional. Parágrafo 3º. A visita correcional consiste na fiscalização direcionada à verificação da regularidade de funcionamento da unidade, do saneamento de irregularidades constatadas em correições ou ao exame de algum aspecto da regularidade ou da continuidade dos serviços e atos praticados. Parágrafo 4º. As atas das correições e visitas serão encaminhadas à Corregedoria Geral da Justiça nos prazos que seguem. 1. Correição ordinária, até 60 dias após realizada. 2. Correição extraordinária ou visita correcional, até 15 dias após realizada. Parágrafo 5º. A Corregedoria Geral da Justiça implementará, gradativamente, a correição virtual, com vistas ao controle permanente das atividades subordinadas à sua disciplina. Art. 7º. A Corregedoria Permanente será exercida pelo juiz a que a normatividade correcional cometer tal atribuição. Parágrafo 1º. O Corregedor-Geral da Justiça, com aprovação do Conselho Superior da Magistratura, poderá, por motivo de interesse público ou conveniência da administração, alterar a designação do corregedor permanente. Parágrafo 2º. Se não houver alteração no início do ano judiciário, prevalecerão as designações do ano anterior. Art. 8º. O juiz corregedor permanente efetuará, uma vez por ano, de preferência no mês de dezembro, correição ordinária em todas as serventias, repartições e demais estabelecimentos sujeitos à sua fiscalização correcional, lavrando-se o correspondente termo no livro próprio. Parágrafo 1º. A correição ordinária será anunciada por edital, afixado no átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça eletrônico,
com pelo menos 15 dias de antecedência, bem como comunicada a Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva subseção. Parágrafo 2º. O juiz corregedor permanente seguirá o termo padrão de correição disponibilizado pela Corregedoria Geral da Justiça, art. 9º, em até 30 dias depois de assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo, o juiz fará visita correcional às unidades sob sua corregedoria, com o intuito de constatar a regularidade dos serviços, observado o modelo disponibilizado. Parágrafo 1º. A visita correcional independe de edital ou qualquer outra providência e dela se lançará sucinto termo no livro de visitas e correições, no qual também constarão as determinações que o juiz corregedor permanente eventualmente fizer no momento. Parágrafo 2º. Se o juiz assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo a partir do mês de novembro, a correição geral ordinária prescindirá da visita correcional. Art. 10. O escrivão auxiliará o juiz corregedor permanente nas diligências correcionais, facultada a nomeação de escrivão, ad-hoc, entre os demais servidores da unidade. Art. 11. Durante os serviços correcionais, todos os funcionários da unidade permanecerão à disposição do Corregedor-Geral da Justiça, dos juízes assessores da Corregedoria Geral ou do juiz corregedor permanente, sem prejuízo de requisição de auxílio externo ou de requisição de força policial. Art. 12. Os livros e classificadores obrigatórios previstos nestas normas de serviço serão submetidos ao juiz corregedor permanente para visto por ocasião das correições ordinárias ou extraordinárias e sempre que forem por este requisitados. Parágrafo único. No caso de registros controlados exclusivamente pela via eletrônica, os relatórios de pendências gerados pelo sistema informatizado serão vistados pelo juiz. Art. 13. Os estabelecimentos prisionais e outros destinados ao recolhimento de pessoas, sujeitos à atividade correcional do juízo, serão visitados uma vez por mês. Artigo 66, inciso 7 da LEP. Parágrafo 1º. Realizará a visita o juiz corregedor permanente ou o juiz a quem, por decisão do Corregedor-Geral da Justiça, essa atribuição for delegada. Parágrafo 2º. A inspeção mensal será registrada em termo sucinto no livro de visitas e correições, podendo conter unicamente o registro da presença, sem prejuízo do cadastro eletrônico da inspeção perante o Conselho Nacional de Justiça e após sua lavratura. Cópia será encaminhada à autoridade administrativa da unidade prisional, para arquivamento em livro de folhas soltas. Parágrafo 3º. Ressalvado o afastamento deferido por prazo igual ou superior a 30 dias. Ou motivo relevante devidamente comunicado à Corregedoria Geral da Justiça, o juiz corregedor permanente realizará, pessoalmente, as visitas mensais, vedada a atribuição dessa atividade ao juiz que estiver respondendo pela vara por período inferior. Art. 14. A sistemática prevista no artigo 13 não desobriga a visita mensal às cadeias públicas, sob responsabilidade tanto dos juízes de varas privativas de execuções criminais como daqueles que acumulem outros serviços anexos. Subseção 2 das apurações preliminares, sindicâncias e processos administrativos. Art. 15. As apurações preliminares, as sindicâncias e os processos administrativos relativos ao pessoal das serventias judiciais tramitarão no formato digital e serão instaurados e processados pelos juízes, corregedores permanentes a que na atualidade do procedimento, estiverem subordinados os servidores de que trata o artigo 1º, incisos 1 e 2, do provimento CSM número 2, 460.
2017, alterado pelo provimento CSM número 2496, 2019, devendo ser observado o tipo de procedimento disciplinar. 1. Apuração preliminar. Quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida a autoria. Ao final, poderá ser arquivada ou ensejar a instauração de sindicância ou processo administrativo. 2. Sindicância. Quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de repreensão, suspensão ou multa. 3. Processo administrativo. Quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de demissão ou dispensa. Demissão ou dispensa a bem do serviço público e cassação de aposentadoria. Parágrafo 1. Os procedimentos disciplinares previstos nos incisos 1, 2 e 3 serão instaurados por portaria, dispensado o registro em livro, com a descrição dos fatos e a identificação do servidor, nome completo, matrícula, cargo e posto de trabalho, exceto nas apurações preliminares em que não houver autoria definida. Parágrafo 2. Instaurado o procedimento, o juiz corregedor permanente determinará o encaminhamento do ofício de comunicação ao distribuidor, por e-mail institucional e no formato PDF, com as seguintes informações: dados de qualificação do servidor, nome completo, número de inscrição no CPF, endereço residencial ou domiciliar, inclusive CEP, e classe processual de acordo com o procedimento instaurado. Parágrafo 3. Recebido o ofício, o distribuidor providenciará o cadastro no sistema informatizado com distribuição por direcionamento, cabendo à unidade judicial inserir no processo digital a portaria devidamente instruída. Em razão da natureza da ação, a anotação de segredo de justiça será gerada automaticamente pelo sistema informatizado na distribuição dos procedimentos disciplinares. Parágrafo 4. Nos procedimentos disciplinares decorrentes de reclamação apresentada fisicamente, após a instauração e a distribuição do procedimento, a unidade de tramitação digitalizará e juntará as peças devidamente categorizadas no sistema informatizado, concedendo-se o prazo de 45 dias para sua retirada pelo reclamante, sob pena de inutilização, vedado o peticionamento eletrônico inicial. Parágrafo 5. O Corregedor-Geral da Justiça poderá avocar procedimento disciplinar em qualquer fase, ou instaurá-lo originariamente a pedido ou de ofício, designar juiz corregedor processante para todos os atos pertinentes e atribuir serviços auxiliares à unidade diversa daquela a que estiver vinculado o servidor. Parágrafo 6º. Os prazos relativos a procedimentos disciplinares serão contados em dias corridos e ficarão suspensos no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Provimento pelo CGJ, setembro de 2022. Art. 16. Os juízes corregedores permanentes comunicarão à Corregedoria Geral da Justiça a instauração, a decisão final e as medidas cautelares impostas ou revogadas em qualquer procedimento administrativo de natureza disciplinar, por meio de mensagem eletrônica, com informação do número do processo, e a senha de acesso aos autos digitais derivada de sigilo simples, no caso de instauração, para processamento pela diretoria da Corregedoria, de COGE do expediente de acompanhamento das apurações preliminares, sindicâncias e processos administrativos. Provimento pelo CGJ 27.2021. Parágrafo único. Qualquer decisão em apuração preliminar, sindicância ou processo administrativo que afete a folha funcional do servidor, como afastamentos e punições aplicadas ou cumpridas, será informada à Secretaria competente da Área de Recursos Humanos, PROV,
CSM número 2460-2017, artigo 6º. Parágrafo único, com sua redação dada pelo Prov. CSM número 2619-2021. Provimento pelo CGJ 27.2021. Artigo 16-A. Havendo alteração do posto de trabalho dos servidores a que se refere o artigo 15, com procedimento disciplinar digital em curso, este será redistribuído ao juiz corregedor respectivo, observadas as seguintes regras. E se o novo posto de trabalho corresponder a uma das unidades de que trata o artigo 1 grau, incisos 1, 2 e 6 do provimento CSM número 2460-2017, alterado pelo provimento CSM número 2496-2019, os procedimentos disciplinares deverão ser encaminhados ao distribuidor em fila própria para envio à unidade de destino utilizando a funcionalidade de redistribuição, preservando-se o número do processo, os andamentos já inseridos pela unidade de origem e a tramitação digital. Segunda, se o novo posto de trabalho corresponder a uma das unidades de que trata o artigo 1 grau, incisos 3, 4 e 5 do provimento CSM número 2460-2017, alterado pelo provimento CSM número 2496-2019, a unidade de tramitação deverá materializar, imprimir e encaminhar os procedimentos disciplinares, mediante carga ao distribuidor, que providenciará o envio à unidade de destino utilizando-se da funcionalidade de movimentação unitária para as anotações necessárias. Art. 17. Eventuais recursos serão interpostos eletronicamente e após mantida a decisão, ou reformada parcialmente, artigo 312, parágrafo 3 graus, da Lei Estadual N. Graus 10.261, 68, remetidos à Corregedoria Geral da Justiça, excepcionalmente por funcionalidade de redistribuição. Parágrafo único. Nos casos de proposta de demissão ou dispensa a bem do serviço público, ou cassação de aposentadoria, os autos serão sempre redistribuídos à Corregedoria Geral para apreciação, independentemente da não interposição de recurso. Art. 18. Sem prejuízo da atribuição ao juiz corregedor permanente, o Corregedor-Geral da Justiça poderá aplicar, originariamente, as sanções cabíveis, enquanto não prescrita a infração, reexaminar, de ofício ou mediante provocação, decisões absolutórias ou de arquivamento. Capítulo 3 dos Ofícios de Justiça em Geral. Seção 1. Disposições iniciais. Art. 26. As disposições deste capítulo têm caráter geral e aplicam-se a todos os ofícios de justiça, no que não contrariarem as disposições específicas contidas em capítulo próprio. Art. 27. Os servidores da Justiça darão atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo, mediante garantia de lugar privilegiado em filas, distribuição de senhas com numeração adequada ao atendimento preferencial, alocação de espaço para atendimento exclusivo no balcão, ou implantação de qualquer outro sistema que, observadas as peculiaridades existentes, assegure a prioridade. Artigo 27-A. A prioridade de que trata o artigo 27 se aplica às advogadas públicas e privadas, promotoras e procuradoras do Ministério Público gestantes ou lactantes, e a qualquer pessoa com criança de colo, inclusive para preferência nas audiências de primeiro grau de jurisdição e nas sessões de julgamento dos colégios recursais.
desde que haja requerimento prévio, observada a ordem dos requerimentos e respeitados os demais beneficiários da Lei nº 10.048/2000 que disciplina o atendimento prioritário. Seção 2 das atribuições. Art. 28. Atribuir-se-ão aos ofícios de justiça os serviços inerentes à competência das respectivas varas e da Corregedoria Permanente. Art. 29. Competem aos ofícios de justiça os serviços do foro judicial, atribuindo-se-lhes a numeração ordinal e a denominação da respectiva vara, onde houver mais de uma. Parágrafo 1º. Nas comarcas com mais de uma vara, haverá um ofício ou seção de distribuição judicial, ao qual incumbem os serviços de distribuição e partidoria, e, nos termos da lei, do Arquivo Geral. Parágrafo 2º. Nas comarcas em que existir uma única vara e um único ofício de justiça, a este competem as atribuições dos serviços de distribuição e partidoria. Seção 5 do Sistema Informatizado Oficial. Subseção 1. Disposições gerais. Art. 46. Os procedimentos de registro e documentação dos processos judiciais e administrativos realizar-se-ão diretamente no Sistema Informatizado Oficial ou em livros e classificadores, conforme disciplina destas normas de serviço e destinam-se: 1. A preservação da memória de dados extraídos dos feitos e da respectiva movimentação processual. 2. Ao controle dos processos, de modo a garantir a segurança, assegurar a pronta localização física, verificar o andamento e permitir a elaboração de estatísticas e outros instrumentos de aprimoramento da prestação jurisdicional. Art. 47. Os servidores dos ofícios de justiça deverão se adaptar continuamente às evoluções do Sistema Informatizado Oficial, utilizando plenamente as funcionalidades disponibilizadas para a realização dos atos pertinentes ao serviço, emissão de certidões, ofícios mandados, cargas de autos, etc. Parágrafo único. Para efeito de divisão do trabalho entre os escreventes técnicos, judiciários, oficiais de justiça e juízes, e outras providências necessárias à ordem do serviço, o sistema informatizado atribuirá a cada processo distribuído um número de controle interno da unidade judicial, sem prejuízo do número do processo, número do protocolo que seguirá série única. Art. 48. Iniciada a operação do SAJPG, de utilização obrigatória pelas varas e ofícios de justiça, serão excluídos todos os programas eventualmente em uso. Subseção 2 da segurança do sistema. Art. 49. Os níveis de acesso às informações e o respectivo credenciamento, senha, dos funcionários, para a operação do SAJPG, serão estabelecidos em expediente interno pela Corregedoria Geral da Justiça, com a participação da Secretaria de Tecnologia da Informação, STI. Parágrafo 1º. É vedado ao funcionário credenciado ceder a respectiva senha, ou permitir que outrem, funcionário ou não, use-a para acessar indevidamente o sistema informatizado. Parágrafo 2º. Os escrivães judiciais comunicarão prontamente à STI as alterações no quadro funcional da unidade, para o processamento da revogação ou novo credenciamento. Art. 50. As alterações, exclusões e retificações feitas de modo geral nos dados registrados pelo sistema serão definidas por níveis de criticidade, cujo acesso a Corregedoria Geral da Justiça estabelecerá. Os dados retificados, alterados ou excluídos serão conservados pelo sistema e todas as operações realizadas vinculadas ao usuário que as realiza. Art. 51.
Os escrivães judiciais do Serviço de Distribuição e dos Ofícios de Justiça realizarão auditoria semanal no sistema, de acordo com os níveis de criticidade definidos, comunicando à Corregedoria Geral da Justiça qualquer irregularidade. Subseção 3. Do cadastramento, movimentação e controle eletrônico de processos e incidentes processuais. Art. 52. Os distribuidores e os ofícios de justiça deverão, no sistema informatizado oficial, observadas suas respectivas atribuições. 1. Cadastrar todos os feitos distribuídos ao respectivo juízo. 2. Anotar a movimentação e a prática dos atos processuais, citações, intimações, juntadas de mandados e respectiva data, termos, despachos, cargas, sentenças, remessas à instância superior para recurso, entrega ou remessa de autos que não importem em devolução, etc. 3. Consignar os serviços administrativos pertinentes, desarquivamentos, inutilização ou destruição de autos, etc. Art. 53. A inserção de dados no sistema informatizado oficial será a mais completa e abrangente possível, de modo que todas as ocorrências do processo físico constem do ambiente virtual, formando banco de dados que servirá de memória permanente. Parágrafo 1º. O cadastro conterá as principais informações a respeito do processo, de modo a individualizá-lo com exatidão. Qualificação das partes e de eventuais representantes, advogados e os respectivos números de inscrição na OAB, valor da causa, objeto da ação, etc. Parágrafo 2º. As anotações de movimentação processual devem ser fidedignas, claras e atualizadas, de forma a refletir o atual estado do processo e a garantir a utilidade do sistema. Parágrafo 3º. O arquivamento dos autos será precedido da conferência e eventual atualização do cadastro, para que nele figurem os dados necessários à extração de certidão. Art. 54. Constarão do sistema informatizado. 1. Nos processos cíveis de família e sucessões, da Fazenda Pública, da Infância e Juventude, de acidentes do trabalho e do Juizado Especial Cível, o número do processo, o nome e a qualificação do autor e do réu, a natureza do feito, a data da distribuição, o número, livro e folhas do registro da sentença quando adotado, o inteiro teor de pronunciamentos judiciais, despachos, decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos, anotações sobre recursos, a data do trânsito em julgado, o arquivamento, data e caixa, e outras observações que se entenderem relevantes. 2. Nos processos criminais do júri e do juizado especial criminal, o número do processo, o nome e qualificação do réu, a data do fato, a data do recebimento ou rejeição da denúncia, o artigo de lei em que o réu foi incurso, a data da suspensão do processo, artigo 366 do Código de Processo Penal e Juizado Especial Criminal, a data da prisão, o número, livro e folhas do registro da sentença, quando adotado, o inteiro teor de pronunciamentos judiciais, despachos, decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos, anotações sobre recursos, a data da decisão confirmatória da pronúncia, a data do trânsito em julgado, a data da expedição da guia de recolhimento, de tratamento ou de internação, o arquivamento, data e caixa, e outras observações que se entenderem relevantes. 3. Nos processos de execução criminal, o nome e qualificação do sentenciado, com a filiação, e sempre que possível o número do RG, as guias de recolhimento registradas, a discriminação das penas impostas em ordem sequencial, os incidentes de execução da pena, anotações sobre recursos, o inteiro teor dos julgamentos, as progressões de regime,
o cadastro de comparecimento de albergados, os benefícios concedidos, as remissões de pena e outras observações que se entenderem relevantes. 4. Nas cartas precatórias especialmente, indicação completa do juízo deprecante, com número do processo de origem conforme padrão estabelecido pela Resolução número 65 do CNJ, da natureza da ação e da diligência deprecada. Parágrafo 1º. Todos os litisconsortes, intervenientes e terceiros interessados, bem prov. CGJ 26, 2002. 2 prov. CG 47, 2015. Como seus respectivos representantes, serão cadastrados. Parágrafo 2º. Não será admitida a exclusão de parte no processo, procedendo-se à sua baixa quando necessário. Art. 55. A qualificação das partes será lançada no Sistema Informatizado Oficial da forma mais completa possível, com os seguintes dados disponíveis nas postulações iniciais ou intermediárias. 1. Em relação às partes nos procedimentos cíveis e aos autores de ação penal privada. A-se pessoa natural, o nome completo, o número de inscrição no CPF, nacionalidade, o estado civil, a profissão, bem como o endereço residencial ou domiciliar completo, inclusive CEP. B-se pessoa jurídica ou assemelhada, sua firma ou denominação, o número de inscrição no CNPJ e o endereço da sede, inclusive CEP. 2. Em relação aos acusados em ações penais públicas ou privadas. A-se pessoa natural, o nome completo, a filiação, a data de nascimento, nacionalidade, naturalidade, sexo, cor, estado civil, profissão, o endereço completo da residência e trabalho, ou dos locais em que o réu possa ser encontrado, acompanhados do respectivo CEP, bem como, se houver, o número de inscrição no CPF, o número do RG, o número do RGC, disponível na folha de antecedentes do réu, além de outros nomes e alcunhas utilizadas pelo acusado. B-se pessoa jurídica ou assemelhada, sua firma ou denominação, o número de inscrição no CNPJ e o endereço da sede, inclusive CEP. Parágrafo 1º. Quaisquer outros dados de qualificação que auxiliem na precisa identificação das partes, RG, título de eleitor, nome da mãe, etc., também serão lançados no Sistema Informatizado Oficial. Parágrafo 2º. Incumbirá aos distribuidores e aos ofícios de justiça o cadastramento dos dados constantes das petições iniciais. Parágrafo 3º. As vítimas identificadas na denúncia ou queixa, e também as testemunhas de processo criminal, sejam estas de acusação, defesa ou comuns, terão suas qualificações lançadas no Sistema Informatizado Oficial, exceto quando, ao darem conta de coação ou grave ameaça, após deferimento do juiz, pedirem para não haver identificação de seus dados de qualificação e endereço. Art. 56. Os dados obrigatórios previstos no artigo 55 serão apresentados pelos requerentes, na petição inicial, e pelos requeridos, na primeira oportunidade de postulação em juízo, contestação, juntada de procuração, pedido de vista, defesa preliminar, pedido de revogação de prisão preventiva, etc. Parágrafo 1º. Não se impõe a obrigação prevista neste artigo. 1. Para as ações nas quais essas exigências comprometam o acesso à justiça, conforme prudente arbítrio do juiz a quem for distribuído o feito. 2. Quando a parte não estiver inscrita no CPF ou CNPJ, caso em que deverá firmar declaração expressa nesse sentido, respondendo pela veracidade da afirmação. Parágrafo 2º. Em qualquer hipótese prevista no parágrafo 1º, caberá às partes o fornecimento de outros dados conducentes à sua perfeita individualização,
por exemplo, RG, título de eleitor, filiação, etc., para que o ofício de justiça efetue o devido cadastramento. Art. 57. Nos ofícios de justiça, o registro e controle da movimentação dos feitos realizar-se-ão exclusivamente pelo sistema informatizado oficial, vedadas a elaboração de fichário por nome de autor e a utilização de fichas individuais materializadas em papel ou constantes de outros sistemas informatizados. Parágrafo 1º. Os ofícios de justiça conservarão as fichas que compõem o fichário por nome de autor, até então materializadas em papel, podendo inutilizá-las desde que todos os dados que delas constem sejam anotados no sistema, de forma a possibilitar a extração de certidões. Parágrafo 2º. As fichas individuais serão encerradas e mantidas em local próprio no ofício de justiça, até a extinção dos processos a que se referem, e serão grampeadas na contracapa dos autos por ocasião de seu arquivamento, podendo, no entanto, ser inutilizadas desde que anotados no sistema informatizado oficial todos os dados que delas constem de forma a possibilitar a extração de certidões. Parágrafo 3º. O procedimento de inutilização das fichas em nome do autor e das fichas individuais será realizado no âmbito e sob a responsabilidade do juiz, corregedor permanente, o qual verificará a pertinência da medida, a presença de registro eletrônico de todas as fichas, conservação dos documentos de valor histórico, a segurança de todo o processo em vista das informações contidas nos documentos e demais providências administrativas correlatas. Art. 58. As cartas precatórias serão cadastradas no sistema informatizado seguindo as mesmas regras dos processos comuns, consignando-se ainda a indicação completa do juízo deprecante, e não apenas da comarca de origem, os nomes das partes, a natureza da ação e a diligência deprecada. Parágrafo único. As movimentações pertinentes como a devolução à origem ou o retorno para novas diligências, e respectivas datas, também serão anotadas no sistema. Art. 59. A extinção do processo, em caso de improcedência total da demanda, por força do acolhimento de impugnação do devedor, artigo 1015, parágrafo único, do CPC, ou em razão da estabilização da tutela, artigo 304 do CPC, e a extinção do processo de execução, por força de procedência de embargos de devedor, serão cadastradas no sistema diretamente pelo ofício de justiça assim que as respectivas sentenças transitarem em julgado, ou quando retornarem de superior instância com trânsito em julgado. No mais, a extinção será cadastrada apenas quando encerrado definitivamente o processo, nada restando a ser deliberado ou cumprido pelo ofício de justiça, sentença ou acordo, considerando-se isoladamente, para tanto, a ação principal, a ação declaratória incidental, a oposição, os embargos de devedor, a execução fiscal, a adjudicação, a alienação ou a arrematação, e os embargos de terceiro. Provimento pelo CG 15.2021. Art. 60. A entrega definitiva dos autos de notificação, interpelação, protesto ou produção antecipada de provas, quando os processos ainda tramitarem sob a forma física, será cadastrada pelo ofício de justiça no sistema informatizado em campos distintos, observada a permanência em cartório durante um mês para extração de cópias e certidões pelos interessados no caso de produção antecipada de prova. Art. 61. Compete aos ofícios de justiça: 1. Cadastrar diretamente no sistema informatizado oficial qualquer dos dados constantes dos arts.
54 e 55, quando forem conhecidas, necessitarem de retificação ou sofrerem alteração após a distribuição. 2. Na hipótese de expedição de certidão de homonímia, a inserção, no sistema informatizado oficial, dos eventuais dados de qualificação ainda não lançados no sistema, também certificando a adoção dessa providência no documento. 3. Cadastrar, no sistema informatizado oficial, a decretação do segredo de justiça, a concessão da justiça gratuita, o deferimento da tramitação prioritária do processo, idosos, pessoa com deficiência, portadores de doenças graves, ou o reconhecimento de qualquer benefício processual a alguma das partes. 4. Proceder às alterações devidas no sistema, na hipótese de determinação judicial de retificação do procedimento da ação para ordinário ou sumário. Parágrafo 1º. Na hipótese constante do inciso 2 deste artigo, tratando-se de feito não cadastrado, a providência será precedida de específico cadastramento. Parágrafo 2º. O segredo de justiça poderá, ainda, ser gerado automaticamente pelo sistema informatizado, a depender da natureza da ação. Art. 62. Quando a mesma parte estiver vinculada a processos que tramitam em outros ofícios de justiça, as eventuais retificações de seus dados não serão aplicadas aos feitos de outro juízo. Seção 6 dos livros e classificadores obrigatórios. Subseção 1 dos livros obrigatórios. Art. 63. Os ofícios de justiça em geral possuirão os seguintes livros: 1. Visitas e correições. 2. Protocolo de autos e papéis em geral. 3. Revogado. 4. Registros de feitos administrativos, sindicâncias, procedimentos disciplinares, representações, etc. 5. Registro das decisões terminativas proferidas em feitos administrativos. 6. Pertinentes à corregedoria permanente, previstos no artigo 23, quando for o caso e no que couber. Art. 64. Os ofícios de justiça manterão também um livro de cargas de mandados, salvo se as respectivas varas forem atendidas pelas seções administrativa de distribuição de mandados. 2. Controle pela utilização de livros de folhas soltas ou outro meio idôneo, da remessa e recebimento de feitos aos tribunais, até que seja implementado no sistema informatizado oficial o controle eletrônico. 3. Controle do horário de entrada e saída por intermédio do livro-ponto ou do relógio mecânico, caso existam servidores não cadastrados no sistema de ponto biométrico. 4. Livro de registro geral de feitos com índice, se não estiverem integrados ao sistema informatizado oficial. 5. Livro de registro de sentença, salvo se cadastrada no sistema informatizado oficial, com assinatura digital ou com outro sistema de segurança aprovado pela Corregedoria Geral da Justiça e que também impeça a sua adulteração. Art. 65. Nos ofícios de justiça integrados ao sistema informatizado oficial, os registros de remessa e recebimento de feitos e petições formalizar-se-ão exclusivamente pelas vias eletrônicas. Art. 66. Os livros em geral, inclusive de folhas soltas, serão abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo escrivão judicial, sempre na mesma oportunidade, podendo ser utilizado para este fim, processo mecânico de autenticação previamente aprovado pelo juiz corregedor permanente, vedada a substituição de folhas. Parágrafo único. As folhas soltas, uma vez completado o uso, serão imediatamente encaminhadas para encadernação. Art. 67. O livro de visitas e correições será organizado em folhas soltas, iniciado por termo padrão de abertura,
disponibilizado no portal da Corregedoria. Modelos e formulários, lavrado pelo escrivão e formado gradativamente pelos originais das atas de correições e visitas realizados na unidade, devidamente assinadas e rubricadas pelo juiz corregedor permanente, escrivão e demais funcionários da unidade. Parágrafo 1º. Os originais das atas que formarão o livro de visitas e correições serão numeradas e chanceladas pelo escrivão judicial após a sua anexação ao livro. Parágrafo 2º. O livro de visitas e correições não excederá 100 folhas, salvo determinação judicial em contrário, ou para manutenção da continuidade da peça correcional, podendo, nestes casos, ser encerrado por termo contemporâneo à última ata com mais ou menos folhas. Art. 68. O livro protocolo de autos e papéis em geral, com tantos desdobramentos quantos recomendem a natureza e o movimento do ofício de justiça, destina-se ao registro da entrega ou remessa que não impliquem devolução e excepcionalmente para o uso estabelecido no artigo 69, parágrafo 3 graus. Art. 69. A carga e descarga de autos entre os usuários internos do Sistema Informatizado Oficial serão feitas eletronicamente e controladas exclusivamente por intermédio do sistema, onde serão registrados obrigatoriamente no campo próprio o envio, o recebimento e a devolução, com indicação de data e de usuário responsável por cada ato. Parágrafo 1º. Para os usuários externos, Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradorias, etc. As cargas serão efetuadas no sistema informatizado e terão recebimento automático, devendo ser impresso o relatório da carga em 2 vias para que haja o lançamento efetivo do recebimento pelo destinatário, com posterior arquivamento no classificador previsto no artigo 75, inciso 7 ou juntada aos autos, na forma do artigo 162. Parágrafo 2º. Poderá o juiz indicar servidor autorizado a receber no sistema informatizado as cargas de autos remetidos à conclusão. Parágrafo 3º. Em caso de indisponibilidade do sistema informatizado, as cargas serão registradas no livro Protocolo de Autos e Papéis em Geral. Artigo 63, inciso 2. Restabelecido o sistema, será feito o registro da carga no sistema para controle, anotando-se no livro. Art. 70. O livro de carga de mandados poderá ser desdobrado em número equivalente ao dos oficiais de justiça em exercício, destinando-se um para cada qual parágrafo único. Serão também registradas no livro de carga de mandados as petições que por despacho judicial sirvam como tal. Art. 71. Todas as cargas receberão as correspondentes baixas, assim que restituídos os autos ou mandados, na presença do interessado, sempre que possível, ou por este exigido. Parágrafo único. Quando não utilizada a carga eletrônica, será lançada certidão nos autos, mencionado a data da carga e da restituição, de acordo com os assentamentos do livro protocolo. Art. 72. O livro registro de sentenças formar-se-á pelas vias emitidas para tal fim, numeradas em série anual renovável. 1, 80, 2, 80, 3, 80, 1, 82, 2, 82, etc., e autenticadas pelo escrivão judicial, o qual certificará sua correspondência com o teor da sentença constante dos autos. Parágrafo 1º. O registro previsto neste artigo far-se-á em até 5 dias após a baixa dos autos em cartório pelo juiz. Parágrafo 2º. A decisão relativa a embargos de declaração e a que liquidar sentença condenatória civil, proferida no âmbito do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, serão averbadas ao registro da sentença embargada ou liquidada,
com utilização do sistema informatizado. Parágrafo 3º. A decisão que liquidar outros títulos executivos judiciais, por exemplo, a sentença penal condenatória, será registrada no livro de registros de sentença, porquanto impossível neste caso a averbação. Parágrafo 4º. Todas as sentenças terão seu teor integralmente registrado no sistema informatizado oficial e no livro tratado neste artigo. Parágrafo 5º. Registro da sentença, com indicação do número de ordem, do livro e da folha em que realizado o assento, será certificado nos autos, na última folha da sentença registranda. Parágrafo 6º. As sentenças cadastradas no sistema informatizado oficial com assinatura digital ficam dispensadas da funcionalidade do registro, bem como da elaboração de livro próprio e da certidão prevista no parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 7º. Aplicam-se as disposições deste artigo no que couber, as decisões terminativas proferidas em feitos administrativos. Parágrafo 8º. Registra-se como sentença a decisão que extingue o processo em que houve estabilização da lide, na forma do artigo 304 do Código de Processo Civil. Art. 73. Manter-se-á rigoroso controle sobre os livros em geral, incumbindo-se o juiz corregedor permanente de coibir eventuais abusos ou excessos. Art. 74. Os livros em andamento ou findo serão bem conservados, em local adequado e seguro dentro do ofício de justiça, devidamente ordenados e, quando for o caso, encadernados, classificados ou catalogados. Parágrafo 1º. O desaparecimento e a danificação de qualquer livro serão comunicados imediatamente ao juiz corregedor permanente. A sua restauração será feita desde logo, sob a supervisão do juiz e à vista dos elementos existentes. Parágrafo 2º. Após revisados e decorridos 2 anos do último registro efetuado, os livros de cargas de autos e mandados, desde que reputados sem utilidade para conservação em arquivo pelo escrivão judicial, poderão ser inutilizados, mediante prévia autorização do juiz corregedor permanente. A autorização consignará os elementos indispensáveis à identificação do livro, e será arquivada em classificador próprio, com certidão da data e da forma de inutilização.